Estamos com a notícia de frente e a gente volta a conversar agora ao vivo com o repórter João Fernandes. Vamos com a matéria primeiro? Desculpa. Deixa eu só trazer uma informação aqui que a gente acaba de receber, que o jornalista e ex-diretor e fundador da TV Assembleia, o Vanderlei de Oliveira, acabou de falecer. Estamos apurando aí, inclusive, né, Haroldo? É Covid? Estamos apurando uma doença degenerativa. Uma doença degenerativa, e já estava lutando contra essa doença já havia alguns anos. Então, nossos sentimentos aí, a família do Vanderlei, e, claro, a nossa classe perde muito, né? Sim. Ele que era um grande homem, fica os nossos sentimentos, tá? Daqui a pouco a gente, inclusive, coloca a foto dele aqui para vocês saberem quem é. Tenho certeza que pelo rosto vocês vão lembrar. Olha, o projeto de lei complementar que prevê isenção do ICMS sobre energia solar passou por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Agora a expectativa é sobre a posição do governo estadual, que pode sancionar ou vetar o projeto. O repórter José Porto conversou com o deputado Faisal Calil, do PV, autor do projeto. Vamos conferir. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra em casa com a audiência aqui na Notícia de Frente. O projeto acabou passando pela Assembleia Legislativa e os deputados refutaram essa ideia do governo de taxar a energia que é produzida pelos painéis fotovoltaicos, né? Energia solar, como é mais conhecida. Evidente que o consumidor já entendeu e as empresas, né, vários setores vêm investindo nesse segmento justamente pela economia. Mas também existe um fator muito relevante nessa questão, que é o fator ambiental, né? A poluição é mínima ou quase zero nesse tipo de geração de energia. É uma matéria que nós já discutimos lá no ano de 2019. O governo lá atrás tentou taxar o sol e nós, deputados, os parlamentares da Assembleia Legislativa, nós não deixamos. Nós fizemos uma emenda modificativa e naquela ocasião nós demos um prazo para você de casa instalar sua placa solar e ter um incentivo, né, que é a isenção do ICMS sobre energia solar até dia 31 de dezembro de 2027. Então eu quero deixar bem claro que o parlamento como um todo é unânime nessa questão de não taxar o sol. Agora, me parece que era algo em torno aí de 16 centavos por quilowatt-hora de energia. Parece que é um número pequeno, mas quando a gente soma aí a quantidade média de consumo, de geração dessa energia, esse valor é muito impactante. É bastante impactante. Foi uma das indagações que eu fiz ao secretário de Fazenda. Por que 16 centavos por quilowatt-hora? Se é uma parcela sobre a TUSD, né, a tarifa de utilização do sistema de distribuição, e que ela é mais ou menos 59% da tarifa, chega a 37 centavos. Se nós pegarmos 20% ou 27% de 37, dá em torno de 10 centavos e não 16. Aí o nosso secretário Galo ficou de reanalisar essa questão, mas o fato é que a cobrança continuou. A Justiça decidiu que a cobrança é legal, mas o governo continua cobrando. Algumas análises que o governador Mauro Mendes, deve vetar, né, essa mensagem quando chegar lá no Palácio Paiaguás, né? Como é que está essa análise toda e até uma questão agora de um desdobramento político para garantir de fato essa isenção até 2027? Bom, eu estou achando, inclusive, que pela intenção do governador e pelas declarações que ele vem dando durante todo esse mês de maio, que ele vai tentar de todas as formas continuar cobrando e taxando o sol. Parece que essa é a intenção dele. Então ele tem prazo de 15 dias agora para decidir se ele sanciona essa lei ou se ele veta. Se ele vetar, vai retornar o projeto para a Assembleia Legislativa, aí os deputados irão decidir sobre esse veto. Corre-se o risco até de judicializar essa questão, né? Bom, várias pessoas já judicializaram, foram mandados de segurança individuais, certo? Eu estudei para tentar fazer uma ação coletiva, mas não pudemos discutir em sede de ação civil pública, tributo, por isso que não deu certo. Então, enquanto as pessoas estão demorando para ingressar na justiça, algumas já ingressaram, outras não, né, o governo está arrecadando, falando que é legal, arrecadando, sendo que nós já temos decisões em primeira e segunda instância que falam que essa cobrança é ilegal.
E esse imposto ele vem na conta de energia do contribuinte. Vem na conta de energia do contribuinte, infelizmente. Então é como se fosse até uma coação. Ou você paga, ou senão a gente corta sua luz. Muito obrigado, deputado, pelas informações. Faisal Calil, que é o autor desse projeto na Assembleia, passou por unanimidade e agora o governo tem aí, o governador Mauro Mendes tem 15 dias para sancionar ou vetar esse projeto de lei que acabou aí garantindo a isenção até 2027 sobre a cobrança do ICMS na energia fotovoltaica, ou seja, a energia solar, né, que é produzida pelos consumidores aqui em Mato Grosso. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Certo, obrigada, Porto. Só vou dar uma informação aqui de que o programa Tribuna da Rádio Vila Real, 98.3 FM, vai conversar com o deputado justamente sobre energia solar, e também vamos falar da energia elétrica, porque tem informação de que a Energisa está cortando a conta de alguns moradores aqui que não são baixa renda, mas a Assembleia aprovou para todo mundo o não corte por 90 dias. Pelo menos por enquanto. A gente vai repercutir essa questão. Haroldo, você que é o expert em energia solar. Então comenta aí que o pessoal está participando, está falando que... Eu conheço um pouquinho do sistema, né? Mas não profundamente esse trâmite todo, esse problema todo que nós estamos tendo com o governo do estado de Mato Grosso. Quem está bem a par de tudo isso é o deputado Faisal, né? Mas para mim fica muito claro que o que está acontecendo muitas vezes é o seguinte: você tem aí uma produção, o sujeito tem 4, 5 placas solares, que só tem a placa solar por conta exatamente do custo alto da energia elétrica, né? E fez isso de forma financiada para pagar em 4 ou 5 anos, e o financiamento fica mais barato do que a conta elétrica, isso é fato, todo mundo que colocou sabe que funciona dessa forma. Muitas vezes ele tem um gasto de 500 kW mês, né? E produz 1.000. Ele está injetando na rede mais energia do que necessariamente ele gasta. E ele está tendo que pagar imposto sobre isso, ICMS sobre isso. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. E na contramão do mundo. O que o governo do estado deveria fazer não era ficar querendo taxar o sol. Pelo contrário, ele não tem facilidade de dar incentivos fiscais, de renúncia fiscal, de favorecer ou facilitar a vida das pessoas ligadas ao agronegócio, por exemplo, né? Para fazer com que realmente esse setor cresça. Por que não faz a mesma coisa com a energia fotovoltaica, que é o futuro do mundo, né? Ponto fundamental de discussão na Câmara de Líderes nos Estados Unidos. Todos os países estão voltados para isso. O Brasil hoje já começa a caminhar nesse sentido, inaugurou recentemente uma grande usina solar, né? Tanto é que a própria Energisa sabe da importância da energia solar, tem 2 ou 3 fazendas solares, né? E sabe que o futuro é, de certa forma, elétrico, a partir de uma energia elétrica que tem como origem a energia captada, prospectada pelo sol e pelo vento. Não tem outra alternativa que não seja essa, inclusive até mesmo pelas ondas do mar, como tem hoje um sistema de energia sendo construído ou já desenvolvido lá na região do Nordeste. Mas enfim, o governo precisa rever os seus valores, rever exatamente essa leitura errada, a meu ver, por parte da taxação do sol, e realmente possa ter um novo entendimento para que o Estado possa crescer, porque um Estado com uma política energética ruim é um Estado que não tem capacidade de crescimento, né? Eu estou falando, por exemplo, o cara que tem uma padaria, por exemplo, não dá para ele ficar pagando conta de 8 mil, 10 mil, 12 mil reais de energia, é uma conta caríssima, né? Então, o governo, enquanto poder, poderia, de certa forma, né, facilitar a vida das pessoas, facilitando exatamente a aquisição de placas solares, para que elas pudessem ter uma conta de energia realmente um pouco mais barata. Imagina, eu olho, muitas vezes, nessas viagens que eu faço em motocicleta, condomínios habitacionais, né? Essas casas, por exemplo, lá no CPA1, CPA2, CPA3, né? Que eu vou para cá, vocês vejam aqueles condomínios na era, né? Eu fico pensando assim, por que, por exemplo, geralmente o empresário que está fazendo a construção, a empreiteira que está fazendo essa construção, né? Em parceria... Já coloca a placa, Já coloca a placa. Seria coloca ótimo. a placa, você tem aquela casinha ali, de pequenininha, com 2 cômodos que seja, já coloca 3 placas solares de 500 watts cada uma, é o suficiente para ele não pagar mais nada de energia, vai produzir energia para aquecer o chuveiro dele, para as tomadas da casa dele, está entendendo? Para absolutamente tudo. Esta é uma tendência mundial. Daqui a pouco no Brasil, hoje nós temos aí 3, 4, 5 carros movidos a eletricidade a custos altos. Mas daqui a pouco, anote o que eu estou dizendo para vocês, nos próximos anos vamos ter uma invasão de carros
movidos a eletricidade a custos baixíssimos produzidos pela China. A própria Tesla está produzindo carros, né, a preços baixos, cada vez mais baixos, por conta exatamente dessa fabricação em alta escala da bateria de lítio. Quer dizer, então, essa é uma tendência mundial. Quando você fala assim, a Ford está fechando no Brasil, está fechando porque não acompanhou o mercado. Tem uma indústria gigantesca no interior aí de São Paulo, se não me engano, de Minas Gerais, né? Que o seu parque industrial não se adaptou exatamente a essa mudança radical que é a fabricação de carros elétricos. Nós tivemos primeiro os carros híbridos e depois elétricos. E essa é uma tendência natural. Certo. Olha, agora a gente vai ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações sobre o início do cadastro para a vacinação de pessoas com 59 anos sem comorbidades. É isso mesmo, João? Bom dia. Bom dia eu já te dei, né? Bom dia de novo. Então, vai aí, é com você. É sempre bom falar bom dia, né? Não tem problema. Bom dia para você, para todo mundo de novo aí que liga neste momento com a gente aqui na Notícia de Frente. Pois é, a partir de hoje, 59 anos, quem tem 59 anos e não tem nenhum tipo de comorbidade, já pode fazer o cadastro para poder receber a vacina contra esse vírus terrível, né, contra a Covid-19. O cadastro começa hoje lá no site da Prefeitura aqui de Cuiabá, só que ainda não tem data para essa vacinação acontecer, tá? Porque as doses, conforme elas vão chegando aqui ao estado, à cidade, esses grupos vão sendo contemplados. Portanto, começa hoje, então, o cadastro lá no site para essas pessoas com 59 anos sem comorbidade. E a data para começar a vacinação ainda não tem previsão. Agora, eu trago neste momento 3 números preocupantes, viu? 3 números preocupantes. Primeiro, a gente volta a ter aqui um número alto de pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus. Nas últimas 24 horas, 41 pessoas morreram. E a gente aqui no estado, infelizmente, acaba de ultrapassar os 400 mil contaminados. Passamos essa marca, portanto, de 400 mil contaminados. Também, só nas últimas 24 horas, o estado registrou quase 2 mil novos infectados. Para ser mais exato, 1.978 contaminados. Portanto, já nos últimos dias, nas últimas semanas, Mato Grosso tem ficado acima dos 1.500 novos contaminados todos os dias, o que é lamentável. Você vê na tela agora os números totais do coronavírus aqui no nosso estado, que registra, portanto, 401.770 contaminados até este momento. Mortes registradas, 10.809. Internados, neste momento, 1.667 pacientes. Esse número tem subido, a gente tem chamado, inclusive, a atenção para isso. Pacientes recuperados, 377.588. Em monitoramento, 11.654 pacientes, número que tem subido também. Ocupação de UTI, 84,80%, está subindo e tem assustado também esse número. Isso leitos de UTI. Agora, leitos de enfermaria, 42%, teve uma leve alta também. São números preocupantes que a gente passa para vocês nesta sexta-feira. Me despeço, um ótimo final de semana para todo mundo. Nayara, volto contigo. Obrigada, viu, João, pelas suas informações, dados preocupantes aqui, né, Haroldo? Sempre. Estamos na expectativa de hoje, decreto por parte da Prefeitura, né? Me parece que esse decreto sairia na segunda-feira, mas o prefeito está querendo adiantar o decreto, fazer um pronunciamento ainda hoje, o prefeito Emanuel Pinheiro. E na esteira disso também, provavelmente, o governador Mauro Mendes também deve fazer algum tipo de pronunciamento nesse sentido. Tudo isso reflete exatamente essa situação que já se configura da mesma forma que nós já vivemos, né? Já foi um aprendizado. Então, acho que nós temos todas as condições de já, de certa forma, nos prepararmos com relação a leitos de UTI, com relação à estrutura de saúde, para que nós possamos enfrentar aí, provavelmente, uma terceira onda. Pois é, deixei aqui com a participação do nosso telespectador. Bom dia, Nayara e Haroldo. No que está baseado a cobrança da energia solar?
Deus desceu e quer dinheiro, já que seria uma maneira de acabar com a usina represando água, acabando com os rios. Nayara, minha conta de energia, atrasei 15 dias, meu nome foi para o SPC. Marli, realmente, não pode cortar, mas o nome é negativado, infelizmente. Você leu? Você viu o que o governo se baseou para essa cobrança, Haroldo? Eu não faço a mínima ideia. Se baseou, sabe no quê? Em querer arrecadar cada vez mais. Não tem outra explicação que não seja essa. Não tem. É de uma insanidade tão grande isso, né? Porque se você comparar exatamente a atitude do governo estadual aqui do estado de Mato Grosso com a atitude de outros governos em outros países, você vai ver que a coisa é radicalmente no sentido contrário. Absurdamente no sentido contrário. No Japão, por exemplo, o governo incentiva de todas as formas ao sujeito a ter a placa solar, né, construir a sua usina solar muitas vezes, né? Em qualquer parte do mundo é dessa forma. Aqui não, aqui o sujeito quer taxar o sol, ele quer ganhar de qualquer forma, tá entendendo? Ele quer tirar de qualquer forma. Daqui a pouco ele vai querer cobrar o espaço que eu ando dentro da cidade, ele vai querer cobrar o ar que eu respiro. Quer dizer, é uma coisa absurda um negócio desse. Gente, só uma explicação aqui, que não ficou claro, algumas pessoas, inclusive ouvintes, e quero só mandar um abraço enorme para o nosso querido Edivaldo Ribeiro, nosso amigo por inteiro, está aqui assistindo na audiência. Que audiência, hein? Beijo para você, Edivaldo. Olha, só para a gente explicar que não são 4.000 novos casos do coronavírus em Mato Grosso, é o total de contaminados neste momento no estado inteiro, tá, gente? Só para ficar essa explicação. Tem mais gente aqui participando. O governo está cobrando essa taxa do sol, é para todos nós. Aqui em casa eu não tenho placa, mas eu pago a taxa. Isso aí como pode? É o Adailton. Eu acho que não, Adailton. Veio escrito verifica isso? Direitinho, porque... Dá uma olhada, manda aqui pra gente, inclusive, para eu dar uma olhada. E se tiver, a gente vai questionar. Eu sou totalmente contra essa taxação da energia solar. O governo só quer ganhar e beneficiar a população com incentivos para economizar gastos, nada. Essa taxação é uma verdadeira vergonha. Sou o Benedito de Várzea Grande. Todo mundo é contra. Todo mundo é contra. Não tem unanimidade, igual na Assembleia que derrubaram. E exatamente. se o governo vetar, a Assembleia vai derrubar o veto. E ele não coloca a placa solar porque ele quer, entendeu? Por luxo, por nada disso. Ele coloca, Nayara, porque ele não aguenta mais pagar energia elétrica. Ele não aguenta, ele perde todo mês, né? Porque ele não aguenta mais pagar a energia elétrica. Isso é fato. Aí ele vai lá e ele compra, ele vê a demanda dele, quanto é que ele gasta por mês, compra as placas solares e paga em 60 meses mais ou menos, 72 meses, né? Porque existe financiamento. O financiamento fica mais barato do que a conta de energia, tá entendendo? E ao longo de 3, 4 anos você paga o financiamento, você tem um sistema de energia excepcional na sua casa que vai trazer uma série de benefícios para você. E outra, as placas solares têm em média 25, 30, 40 anos de garantia. Quer dizer, então você tem um investimento aí na ordem de 50, muitas vezes 80 mil, 100 mil reais muitas vezes, né? 20 mil reais, depende do kit solar que você está colocando na sua casa, da sua demanda, né? Você pode colocar um kit solar de 8 mil, de 9 mil e financiar em 36 meses, em sei lá quantos meses, né? Mas você vai ter, de certa forma, a sua demanda lá atendida. E isso realmente incomoda muito, e muita gente grande. Certo, muita gente grande, sem falar que são energias renováveis, né? Limpa, você está aí contribuindo para uma qualidade melhor de vida, para o meio ambiente, enfim, tem outras questões além, claro, da economia que você faz. Eu tenho uma motinha, você já viu aquela motinha que eu tenho, né? Porque o combustível ficou muito caro, né? Muito caro. E aumentou, viu, 500, gente? Ontem, etanol... R$6, aumentou. Gasolina ninguém aguenta, né? E um gasto muito grande na minha casa. Então eu adquiri uma motocicleta elétrica. Você sabe quanto que eu gasto por mês com essa motocicleta elétrica? Eu venho para cá para fazer o Notícia de Frente, eu volto. Eu venho à tarde fazer o Cidade Alerta, eu volto. Eu vou ao mercado, eu faço praticamente tudo com ela. R$10 veio na conta minha de energia. R$10 que é o que eu gasto com ela. Eu gastava R$600 por mês com combustível. Quer dizer, o mundo vai caminhar para exatamente isso. Daqui a pouco nós vamos ter carros chineses que estão sendo fabricados 2 lugares, 4 lugares, a preços baixíssimos. Infelizmente, por conta de impostos, esses carros hoje na China, se nós fôssemos comprar em reais, custaria 27 mil reais. Um carro desse para 2 lugares lá na China. Por questões de impostos de importação, ele chega aqui por um preço altíssimo. Então, aí é por isso que nós precisamos ter uma política que favoreça exatamente isso, para que indústrias possam vir para cá e produzir esses carros mais baratos. Certo, gente.
Vamos falar da CPI da Covid agora? Em depoimento à CPI da Covid, Dimas Covas afirma que o Butantan já tinha vacinas prontas em dezembro de 2020. Vamos conferir. O Butantan já tinha vacinas prontas no final de dezembro, segundo o presidente do Instituto Dimas Covas. Mas a autorização emergencial da Anvisa para a Coronavac saiu em 17 de janeiro. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Ele afirmou que as conversas com o Ministério da Saúde sobre vacinas começaram em julho do ano passado e que a falta de uma resposta por parte do governo levou o Butantan a procurar novamente em agosto o Ministério para oferecer vacinas e pedir dinheiro para o desenvolvimento dos imunizantes. Segundo ele, as tratativas não avançaram. 7 de outubro, então enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio desse ano. Em outubro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de compra de 46 milhões de doses de vacinas. Na sequência, o processo teria sido novamente interrompido. Infelizmente, essas conversações não prosseguiram, porque houve, sim, aí uma manifestação do presidente da República, naquele momento, dizendo que a vacina não seria, de fato, incorporada. Não haveria o progresso desse processo. O senador governista Marcos Rogério afirmou que o governador de São Paulo, João Dória, a quem o Butantan é subordinado, usou a negociação da Coronavac para se afirmar politicamente. O governador João Dória claramente utilizou e utiliza para fins meramente políticos. Políticos não, politiqueiros. Não vi falar em vidas, não vi falar na preocupação humanitária, está preocupado com a imagem pessoal. O presidente do Butantan afirmou também que será preciso tomar anualmente uma dose de qualquer vacina contra o coronavírus para reforçar a imunidade, assim como acontece hoje na vacinação contra a gripe. Eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. Isso será necessário, nesse momento, para todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes. A partir da semana que vem, a CPI vai contar com o apoio de 7 pessoas para checar na hora as informações que são dadas tanto pelos depoentes quanto pelos senadores. A comissão vai ouvir na próxima semana vários médicos de diversas especialidades. O principal depoimento é o da médica Nisi Yamaguchi, que vai ser na terça-feira. Ela é apontada como uma das conselheiras do presidente Jair Bolsonaro. Grave essa declaração do presidente do diretor lá do Butantan, né? Basta saber se ele está falando realmente a verdade, na sua íntegra, né? Isso é muito importante. Né? Ele pode ser preso se ele estiver mentindo, né? Sim, pode ser preso. Ele tem essa consciência. É grave porque, veja bem, tudo indica que provavelmente nós não... Qual foi o primeiro país a vacinar do mundo? O Reino Unido. Dia 4 de dezembro, salvo engano, o Reino Unido começa a vacinar com Pfizer. É a única vacina que tinha pronta no mundo. Então, deixar bem claro isso, né? Então, ele disse que nós poderíamos ser o primeiro país do mundo a vacinar. Então, provavelmente a Coronavac também já estava pronta, Coronavac sendo fabricada pela Butantan ou importada da China. Não importa. Não vacinou por conta exatamente de não liberação da Anvisa. Né? Quer dizer, houve um problema político aí nesse meio tempo e a Anvisa certamente não liberou a Coronavac, porque tem todo um trâmite que nós sabemos, conhecemos muito bem isso por conta exatamente da tentativa de importação da Sputnik V, que não obteve sucesso, né? Mas realmente é uma denúncia grave, porque se nós não vacinamos em dezembro por conta de falta de liberação da Anvisa, né? A gente deveria ter acelerado esse processo por parte do governo federal para que realmente
a liberação acontecesse e nós começássemos essa vacinação. Com relação à projeção política e o palanque adotado pelo João Dória, isso é perceptível desde o ano passado, né? Houve sim, por parte do governo federal, um depósito, uma transferência de valores na ordem de 80 milhões de reais para o governo de São Paulo, logo que o governo de São Paulo começou a mexer com pesquisa e tentativa de importação da vacina, de transferência de tecnologia da vacina da Sinovac Coronavac, né? Até então não se tinha vacina, né? Se tinha apenas a intenção de. Então houve isso sim. E agora nós estamos presenciando agora um problema mais sério ainda, que é o problema da baixa eficiência da vacina chinesa, da vacina da China, da Sinovac, que alguns testes de sorologia têm apontado aí apenas 28% de imunização, o que realmente é muito baixo. Pois é, mas para idades muito avançadas. Para idades muito avançadas. Tem que falar isso. E outra, eu ia complementar. Vou fazer aqui mais uma vez a analogia da vacina. Ela é para evitar morte. Você pode até se contaminar com ela, você sabe disso. Sim, exatamente. Mas de forma isso, muito branda. Sim, sim. Ela é para não morrer. Eu ia complementar, falar exatamente isso. É para pessoas com mais idades, acima de 80 anos, né? E ela é para evitar exatamente o estado grave da doença. Então, ela tem uma eficiência sim, né? Ela funciona muito bem para casos leves e moderados, mas para os casos graves, não. Então, a função dela, pelo menos no momento como esse, pela qual ela foi utilizada no Brasil, está importante, sem dúvida, até porque o crescimento de pessoas contaminadas era muito grande e a eficiência dela tem mostrado exatamente, a aplicação da vacina tem mostrado exatamente que caíram muito o número de óbitos de pessoas idosas. Não tem registro. Não tem. De quem já vacinou da Daí Covid, mostra exatamente a eficiência da vacina. Não tem registro de mortes de quem vacinou dos idosos da Exatamente. Covid. As duas doses, né? Fez, na verdade, o esquema completo. O que pode acontecer, que eu acho que vai acontecer, já vem acontecendo no Reino Unido, né? Uma terceira dose de reforço, já vem acontecendo em outros países uma terceira dose de reforço, que eu acho altamente natural isso, né? É que nós tenhamos mais uma dose de reforço desta vacina nos próximos meses, natural, sem problema. E nós vamos ter que lidar com isso durante alguns anos. Inclusive, ontem eu disse, logo que apareceu o vírus, alguns pesquisadores da Universidade de Harvard, né, já tinham apontado isso. Nós iríamos viver essa onda mesmo, né, de variantes, essa história toda, e vacinação todo ano, todo ano. Pois é, gente, é só para deixar claro que toda vacina ela é eficaz. As que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, elas passaram pela Anvisa, pela nossa agência reguladora, estão salvando vidas, não tem registro de mortes depois de tomar todo o esquema de imunização. Não tem registro aí que o idoso, justamente é por isso, quando a gente fala em eficiência da vacina, uma tem 90, outra tem 60, a gente está falando em relação a pegar o vírus de forma branda e começa a cair. Você tem 40% de chance de pegar o vírus, você tem 20% de chance de ser hospitalizado e 0% de chance de morrer com o vírus. Então, claro, tome a vacina, não tem essa de escolher. A vacina é boa, é que você recebe no braço, não tem essa de escolher como está acontecendo em algumas cidades. Eu quero só tomar se for essa, eu quero só tomar se for aquela. As pessoas precisam não ter tem consciência isso. A única recomendação que existe é sobre as grávidas com a AstraZeneca e ainda está em investigação por conta de um caso aqui no Brasil. Então, essa é a única recomendação que existe. As pessoas precisam entender que todas as vacinas evitam a questão da fase grave da doença, né? Isso é o mais importante. Todas elas têm uma eficiência, cada qual com a sua eficiência. Inclusive agora, essa questão daquela calibragem da AstraZeneca é algo muito importante. Foram 168 casos de efeitos colaterais com a vacina, só que os benefícios dela são infinitamente maiores. Já vacinaram, mais de 40 milhões de pessoas já tomaram vacina AstraZeneca. Quer dizer, então, sabe, é uma questão de calibre importante, sem dúvida, essa calibragem, mas todas as vacinas são fundamentais e são importantes num momento como esse. Vamos para o intervalo, agora 7 horas 10 minutos. Vamos com imagens de trânsito já para informar aí os nossos telespectadores que vão sair de casa daqui a pouquinho, dar aquela espiada no trânsito. A gente tem a prainha aí, não é? Próximo a Mato Grosso, Avenida do CPA, trânsito aí no sentido centro político administrativo mais intenso. Atenção aí dos nossos queridos telespectadores que vão sair de casa daqui a pouco. A gente já volta.